Não compre um fundo imobiliário que paga um alto dividend yield. Essa afirmativa eu sei que deu um nó na tua cabeça. Então, se isso acontecer, você precisa ficar nesse vídeo, porque nele eu vou te ensinar mais 5 critérios, além da dividend yield, para você observar e usar como critério para escolher bons fundos imobiliários. Sim, porque só dividend yield não é suficiente para garantir que você está escolhendo um bom ativo para a sua carteira. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Ideane Mendes, licenciada em matemática, sou empresária, apaixonada por educação financeira e eu acredito que conhecimento transforma vidas. Foi por isso que eu criei esse canal aqui do YouTube, para transformar a sua vida. E o objetivo desse canal, sinceramente, é que você saia do caos financeiro, para quem não tem organização financeira alguma, aquela que está no absoluto zero e quer começar a ter um planejamento, começar a pensar em segurança financeira, começar a pensar em liberdade financeira. Por isso que o vídeo de hoje vai falar um pouquinho além, mas aqui no canal você encontra vídeos bem iniciais, que é a nossa proposta. Então, se você ainda não é inscrito, fica por aqui, porque já deu para entender que a gente vai ter altos papos que vão mudar a sua realidade financeira. Como eu falei para vocês, no vídeo de hoje eu quero mostrar mais 5 critérios além da própria dividend yield que são importantes para você escolher um bom fundo de investimento, um bom fundo imobiliário para você investir. Bom, para começar, eu vou só sintetizar, já que esse não é o objetivo de dar uma aula sobre FIIs, eu vou só explicar brevemente o que são FIIs. Como o próprio nome diz, fundos de investimento imobiliário. A ideia é que você está aplicando, você está aportando seu dinheiro em aplicações, em investimentos que usam o mercado imobiliário como referência. Ou porque esses fundos são detentores de propriedades de imóveis, que podem ser shoppings, supermercados, fazendas, residências, lajes corporativas, galpões logísticas, prédios que são usados para a indústria. Então, pode ser qualquer imóvel, imóvel físico, e aí, nesse caso, a gente chama que a FII é uma FII de tijolo, porque ela investe em imóveis reais. Existem as FIIs que são de papel, que são fundos imobiliários também, ou seja, eles são detentores de papel porque eles são detentores de títulos de crédito, são valores que eles têm a receber que estão atrelados ao mercado imobiliário. Existem as FIIs híbridas, que são FIIs que investem no seu patrimônio, eles têm tanto imóveis reais de tijolo, né, concreto, quanto títulos de crédito atrelados ao mercado imobiliário e eles recebem esses títulos, né? Então, basicamente, a gente tem aí FIIs de 2 tipos e as híbridas. Eu estou indo um pouco mais acelerado nesse início porque não é o objetivo dar uma aula sobre FII, mas sobre critérios para escolher uma boa FII para o seu portfólio. As FIIs são identificadas por siglas. Essas siglas chamam ticker. Então, se você entrar aqui no Fundos Explorer, você vai ver várias FIIs, várias tickers. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para que vocês entendam do que eu estou falando. Momento para eu compartilhar a tela. Pronto. Então, aqui, olha, entrando no site do Fundos Explorer, você vai ter várias siglas estranhas. Eu sei que a priori fica estranho, para quem não está muito acostumado. Mas essas siglas são chamadas tickers. E eu já coloquei aqui, ó, ticker é a sigla. A ideia que a gente tem aqui é construir uma planilha que vai te mostrar um panorama de possíveis FIIs para você investir. E você vai tomar a sua decisão a partir de uma análise de vários elementos. Aqui eu coloquei, a priori, 5 critérios. Esse aqui que está escuro, escondido, são os 5 critérios que eu vou revelar nesse vídeo. A dividend yield, logicamente, é um ponto a se considerar, mas não é o único, e é isso que eu vou te provar nesse vídeo, que existem outros critérios que aí, combinados, vão te dar mais assertividade para escolher uma boa FII para investir. Eu já entrei aqui no site do Fundos Explorer e escolhi uma ticker de uma FII, é o HSLG11, e eu já deixo claro para você que essa FII não tem nada de especial, eu não escolhi nenhuma a fim de que vocês entendam que é uma boa opção de investimento. Nossa ideia aqui é ensinar a pescar e não dar o peixe. A ideia é que você tenha condições de escolher os seus próprios investimentos. Você e mais ninguém, que você realmente se sinta confiante a partir da análise do cenário. E não chegar e dizer, investe nisso ou naquilo, de repente nem é o que você está procurando. Porque no mundo dos investimentos, gente, existem perfis. Pessoas que são mais conservadoras, pessoas que são moderadas, pessoas que são mais arrojadas. Eu não sei em que momento de vida você está, eu não sei a relação que você tem com esse capital para investir, eu não sei quem é você, eu não sei o conhecimento que você tem, quais são os seus sonhos, então não posso lhe indicar algo sem lhe conhecer, né? Até porque eu nem tenho... eu não tenho habilitação para fazer esse tipo de indicação, já deixo isso bem claro. É uma que eu escolhi aleatório para a gente poder estudar características.
Então, eu vou pesquisar ela aqui e vai abrir uma série de informações sobre ela e cada informação vai agregando ainda mais conhecimento para que você escolha ela ou não ao final. Lembrando que, como eu falei, a planilha que eu vou preencher só a primeira linha, mas a ideia é que você preencha com várias, coloca aí umas 10 para você ir filtrando e vendo aquela que cabe mais para a sua realidade, para o seu perfil de investidor. Primeiro ponto aqui, né, vamos pegar a sigla, HSLG11, que é, a gente vai falar agora de maneira mais profissional, o ticker dessa FII. E vamos falar do dividend yield, que foi o chamariz desse vídeo, foi onde eu falei para vocês, não invistam em FII que paga alto dividend yield, tá? Mas é porque era para te trazer para esse vídeo, para você entender coisas mais profundas. O que eu poderia lhe dizer, então, de antemão é, não invista em uma FII apenas porque ela paga alto dividend yield. Seria uma afirmativa mais concreta e ao final você vai entender quais são os outros critérios que, combinados, tornam uma FII boa para ser investida ou não. Para começar, vamos explicar então o que é dividend yield para quem não sabe. Eu coloquei uma guia aqui para a gente conversar. Vamos fazer uma situação hipotética. Você quer comprar uma cota de um fundo imobiliário e essa cota é vendida a R$100 e você compra essa cota. E aí, quando chega no primeiro mês que você vai receber, se for mensal, o pagamento, primeiro mês que você vai receber, recebe um rendimento de R$1 sobre o valor que você aplicou. O seu capital está lá, é R$100, mas você já vai receber um rendimento sobre esse capital, você vai receber R$1 nesse primeiro mês. Então, a gente disse que o seu rendimento foi de R$1 e a gente fala conforme a moeda corrente para aquele fundo. Então, R$1. Mas o que seria a dividend yield? A dividend yield, nesse caso, deixa eu só mudar bem aqui, porque eu quero mostrar para vocês passo a passo. A dividend yield é a razão, é a comparação. Eu vou colocar um sinal de igual para a gente comparar duas grandezas. A gente vai comparar quanto você recebeu naquele rendimento, né, um mês daquele rendimento, em relação, seja dividido pelo valor que você aportou, que você investiu para ter aquele rendimento. Você teve um rendimento de R$1 para um aporte de R$100. Então, vamos comparar 1 para 100, que no caso aqui no Excel ficou B2 para A2, e vamos ver o que deu. Deu 0,01. Isso é uma razão, mas eu quero expressar ela percentualmente, então vou clicar bem aqui em cima no símbolo de percentual. Significa, portanto, que você teve uma dividend yield, um retorno percentual de 1% sobre o valor que você investiu. R$1 a cada R$100. Se você tivesse comprado duas cotas, o seu rendimento naquele mês seria R$2, porque você está com uma dividend yield de 1%, 1 a cada 100. Se você tivesse 5 cotas desse fundo, R$500, você iria receber de rendimento naquele mês R$5, porque você tem uma dividend yield de 1%, 1 a cada 100. Quando a gente analisa aqui esse resumo do HSLG11, poderia ser de qualquer outro fundo e vai ser quando você sentar para fazer sua planilha, a gente tem várias informações, inclusive a dividend yield, que está bem aqui, ó. Vou selecionar para você enxergar melhor. Aqui, ela está expressa nos últimos 12 meses. É como se fosse assim, vamos analisar não um mês, mas vamos analisar um período maior, de 12 meses. Em 12 meses, você recebeu, sei lá, R$9,52 pela aquisição daquela uma cota de R$100. Em 12 meses, você recebeu o acumulado de R$9,52. Então, significa que a dividend yield anual é de... Aqui ele arredondou, porque eu não coloquei mais casas decimais, mas eu vou colocar para a gente poder ter um valor mais real. Então, significa que a dividend yield é de 9,52%. Quer dizer que o seu investimento vai render anualmente 9,52%. Você vai ter um retorno de 9,52% de R$100 todos os anos. Então, a dividend yield é sim um critério para você analisar, não é o único, não escolha apenas pela dividend yield, e vamos colocar aqui para o nosso fundo em questão, 9,52%. Bom, mas se não é só dividend yield, o que mais se precisa analisar na hora de escolher um bom fundo de investimento? Vamos revelar então o primeiro critério, não é por ordem de prioridade, eu só coloquei uma ordem aqui que são coisas relevantes. Inclusive, além desses 5 critérios, eu já tenho mais 5 critérios que eu também analiso. Então, eu analiso aí no mínimo 11 critérios, mas o vídeo ficaria muito longo, então eu escolhi apenas a yield e mais 5. Se você gostar desse vídeo, se ele te ajudar, então diz aí nos comentários que você quer parte 2 que eu gravo complementar desses critérios. Primeiro que eu tenho aqui é patrimônio líquido do fundo. O que é o patrimônio líquido? Quando fala líquido é porque alguma coisa foi descontada. Então, esse fundo, ele tem
ele tem um patrimônio, né, ou em papéis ou em imóveis de tijolo físico, ele tem um patrimônio. Só que esse patrimônio ele tem custos de operação, ele tem custos de manutenção, ele tem despesas atreladas à aquisição, à manutenção desse patrimônio. Então, o patrimônio líquido, o que seria? O valor dos bens daquele fundo já descontado, dívidas e obrigações para manter aquele patrimônio. Então, é o patrimônio líquido. Não é regra, gente, mas em geral a gente procura fundos que tenham pelo menos 1 bilhão de patrimônio líquido. Vamos ver como é que está o HSLG11. Ele tem um patrimônio líquido de 1,4 bilhões de reais. Aí você já traz essa informação bem aqui, ó, 1,4 bilhões de reais. Deixa eu colocar aqui os percentuais. Espera aí. Vamos colocar aqui em termos percentuais, para vocês lembrarem. A yield. E aqui é em real. Deixa eu colocar assim. Patrimônio líquido, eu podia ter colocado lá em cima na legenda, não coloquei, então vai ficar assim, 1,4 bilhões de reais. Então, um patrimônio acima de 1 bilhão. Então, esse fundo até aí tá ok. Mas de 2 critérios, gente, de verdade, é muito pouco para você escolher algo tão importante para a sua carteira. Vamos então para o segundo critério que eu trago neste vídeo. E ele é o P sobre VP daquele fundo, das cotas daquele fundo. Vou trazer para um exemplo real para você entender melhor. P sobre VP. Um P sobre VP ele pode ser maior que 1, igual a 1 ou menor que 1. Eu vou dar o exemplo do meu mouse. Imagina que esse mouse aqui, do jeito que ele está, de estado de uso que ele tem, das configurações que ele tem, ele custa no mercado hoje R$19. Vamos supor que ele custa R$19. E eu quero me desfazer dele. E para me desfazer dele, eu estou disposta a vendê-lo por R$15. Olha como ficaria, então, o P sobre VP deste mouse. Vou colocar aqui do lado. Igual, vamos comparar, esse P sobre VP também é uma razão, é uma comparação. Eu vou vender por R$15, embora, vou dividir aqui, ele custe no mercado, nessas configurações, R$19. É o valor dele. Como patrimônio, ele tem esse valor, R$19. Quando eu dividir, vai dar um valor 0,78. Um valor menor que 1. Quando isso acontece com uma cota de um fundo imobiliário, o que isso significa? Que aquela cota, naquele momento em que você está querendo comprá-la, que você quer comprá-la, ela está barata. Ela está sendo vendida mais barata do que ela vale dentro do patrimônio daquele fundo. Então, é uma cota que está num preço barato, menor que 1. Vamos supor, então, agora que eu quero vender esse mouse que custa, ele está avaliado, ele foi avaliado, como patrimônio do fundo ele é avaliado, ele foi avaliado em R$19. E eu vou vender ele por R$19. Então, eu tenho que de 19 será o preço de venda de um objeto cujo valor dele de mercado avaliado é R$19. Então, 19 para 19 dá 1. Então, o P sobre VP do mouse, que a gente está simulando aí como se fosse da cota do fundo imobiliário que você está analisando, investigando se vai ou não adquirir, deu 1. Então, P sobre VP de uma cota imobiliária 1 significa, então, que esta cota está sendo vendida pelo seu preço mais justo, que é o preço real, o preço que ela de fato vale quando é feita a análise, a avaliação do patrimônio daquele fundo. Então, preço justo. Vamos supor, então, que esse mouse eu vou vendê-lo por R$21, mas eu tenho consciência que a avaliação dele de mercado me diz que ele vale 19. Vou vender de 21, embora ele valha 19. Então, eu tenho que o P sobre VP do mouse, simulando aí como se fosse de uma cota, é de 1,10, acima de 1, maior que 1. Então, a gente diz que essa cota está sendo vendida cara, é um preço acima, ela está mais cara do que ela vale de fato. Quer dizer, então, que uma cota cara não vale a pena ser comprada? Não, existem limites. Então, interessante, ou então é correto dizer que se a cota está sendo vendida barata, o fundo é um bom fundo para investimento? Não, também não. Como eu falei, nenhum dos critérios isoladamente definem uma boa FII para você colocar na sua carteira. É o conjunto da obra. Então, no P sobre VP, vamos ver no nosso caso aqui, o P sobre VP está 0,78. Portanto, esse fundo que a gente está analisando, a cota dele está sendo vendida barata comparada com o que ela vale. Mas, como eu falei, tem outros critérios que precisam ser analisados. Gente, quanto ao caro, não é regra, mas, em geral, a gente tem um teto de caro que a gente está disposto a pagar. Não, eu, por exemplo, estou disposta, a gente tenta ficar aí até
1,04, 4% acima do seu valor justo. Mais que isso, pode ser que você esteja comprando caro demais, talvez não seja o melhor momento do mercado para você adquirir aquela cota, talvez você consiga aplicar o seu recurso em um outro investimento que vai ser melhor aproveitado. Então, eu coloco como teto 1,04. Então, por exemplo, no caso desse mouse, eu não compraria porque ele está 1,10, ele está 10% mais caro do que o valor justo, o valor dele avaliado, então não compraria. Então, no PVP, eu estou sempre procurando, isso sou eu, né? Estou dando uma referência para vocês. Eu estou sempre procurando, e muitas pessoas também usam essa mesma regra, de não comprar uma cota até 4% mais cara, acima de 4% mais cara, até 4% ainda é tolerável. Mas desde que os outros critérios te façam perceber que vale muito a pena, tá? Não só o preço da cota. Então, o caro não te impediria de comprar, mas tem que ter um teto, tá? Mas é isso aí também você vai analisar no histórico do valor daquela cota, né? Qual foi o teto que ela já chegou nos últimos 5 anos, nos últimos 3 anos, nos últimos 5 meses, 6 meses. Você tem que analisar períodos para ver ali se está muito mais cara realmente ou se está muito perto do teto do que ela já teve nos últimos 5 anos. Então, você analisa isso lá nos gráficos, no resumo da FII, ou do FII, né? Do Fundo Imobiliário. Então, falamos aí do P sobre VP, e a gente já revelou aí qual é o teto para este caro, né, que compensaria. Vamos para o próximo critério, que combinado vai fazer você escolher o melhor fundo de investimento para o seu portfólio. Pagamento de dividendos. Como que esse fundo paga os dividendos? Aliás, ele tem pagado dividendos e o fundo pode deixar de pagar dividendos? Sim, pensa comigo. Imagina que você está investindo em um fundo imobiliário que é detentor de shoppings, né? Lá no shopping você tem várias lojas, mas nem todas as lojas, de repente, estão alugadas. Existem lojas vazias que não estão alugadas. Se elas estão desocupadas, é dinheiro que não está entrando ali. A área daquele shopping está desocupada, que a gente vai falar disso um pouco mais na frente, no próximo critério, que é a vacância. Olha, se ela está desocupada, não está tendo rendimento de aluguel. Se não tem rendimento de aluguel, você vai receber menos dividendo. Portanto, analisar essa frequência é importante, porque às vezes o fundo está passando por algum problema e ele não está pagando os dividendos regularmente. Aí tem que ver que tipo de problema é, ou se é uma característica do fundo, porque existem fundos que pagam trimestralmente, semestralmente, e aí você tem que ver, né? Analisar um pouco mais a fundo. Vamos olhar esse fundo em questão, um pouco mais aqui embaixo. Ó, histórico de dividendos, aqui nos últimos 6 meses, a gente vai ampliar um pouquinho. Vamos levar um pouco aí para um ano. Vamos ver no último ano como foi o comportamento de pagamento dos dividendos desse fundo. Esse gráfico mostra, inclusive, quanto foi o dividendo. Ó, aqui pagou 0,74 em setembro do ano passado, depois pagou 0,74 no mês seguinte. Teve um mês aqui, que foi dezembro, que pagou 0,74. Aí também tem a yield, tá? Aqui embaixo já vai dando a yield mensal para você ter noção, porque ela vai oscilando, né? Ali a gente pegou o anual, mas ela tem oscilações, então não quer dizer que uma yield que no mês deu 1%, ela vai ser 12% fechado. Não, vai ter oscilação, então pode ficar menor que 12% ao ano. Então, aqui a gente vai verificando, ó, setembro, outubro, novembro, dezembro do ano passado, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, ela tem pagado aí os dividendos mensalmente. Então, a gente já coloca aqui, ó, qual a frequência com que está pagando? Mensal. Esse fundo está fazendo a distribuição dos dividendos mensalmente. Vamos para o próximo critério, que é a vacância, né? O que pode interferir nesse pagamento mensal? Vários aspectos, entre eles a vacância física. Existe vacância financeira, mas eu trouxe aqui para falar para vocês da vacância física. A vacância física, ela é um percentual. Percentual, gente, é sempre uma comparação, uma razão de comparação entre duas coisas. O que ele está analisando nesse caso? Vamos procurar a vacância aqui no resumo da FII, ou do FII, eu sempre falo da FII, do Fundo Imobiliário. Vacância, deixa eu verificar, vamos chegando, é um gráfico geral, aqui, vacância do HSLG11. Em azul mais claro, aqui pela legenda a gente vê que a taxa de ocupação física, e aqui no azul mais escuro, pela legenda, é a vacância física. A ocupação, ocupado, o espaço físico que está ocupado, vacância vago, o espaço físico que está vago. Você pode observar aqui, ó, em junho a vacância foi de 4,9%, ou seja, é uma comparação entre a área desocupada, a área não alugada, vamos supor lá do shopping, a área daquele shopping que está desocupada versus comparado com a área total do shopping. Então, significa dizer que
quase 5% daquele shopping, das lojas, do espaço, né, da área total daquele shopping está desocupada. Se está desocupada, não tem retorno. Então, é uma parte do teu capital que fica perdido ali, porque a loja simplesmente não tem inquilino, então não tem aluguel sendo pago, você não vai receber dividendos sobre um aluguel que não existe, tá? Então, aqui 4%. No mês anterior, estava com uma vacância de 3,9%. No mês anterior ainda 3,9% e aqui 3,6%. Então a gente percebe que ao longo do tempo está aumentando a vacância, não sei o que aconteceu, nos espaços, né, nos galpões do HSLG11, mas aumentou a vacância aqui nesse mês de junho, 4,9%. E a gente traz essa informação aqui para a planilha. Também não é regra, gente, mas em geral a gente evita fundos que têm vacância acima de 4%. Não é uma regra, mas assim, pessoas vão ganhando experiências e vão ensinando, né? Que é o que a gente faz aqui nesse canal. Então a gente acaba que vai ganhando um pouco de referências. E as nossas referências para vacância é isso. Não mais que 4%, aqui já está extrapolando um pouquinho. Ah, mas eu já tenho esse FII no meu portfólio, eu vou me desesperar? Não, não é assim também, não é. Também existem critérios para você se desfazer de uma FII, o momento, porque o fundo de investimento, ele é um tipo de renda variável, então, logicamente, você vai ter oscilações, você já espera, quem entra em investimentos de renda variável já sabe que vai ter que passar por esses sustos, né? Assim como em alguns momentos teu capital está valorizando, em alguns momentos você vai ter perda de capital, então, são outras coisas para você avaliar. Mas, se você vai comprar, adquirir a cota dessa FII, de cara, já vai evitar. Se você pega uma FII que tem 11%, como a gente vê aqui, já vi algumas antes de eu começar o vídeo, foi analisando outras, tem FII aí com 11% de vacância. Então, eu não quis colocar, porque também 11% de vacância já é um extremo, né? Eu quis trazer uma coisa assim mais branda em vários aspectos, ela ficou oscilando ali. É uma vacância, mas não é tão alta. Tá barato, mas o patrimônio não é tão grande. E aí eu fui trazendo coisas mais próximas, porque são mais critérios para você avaliar. Então, vacância 4,9. Nesse caso, se for para comprar FII, essa vacância já me preocuparia, porque está um pouco elevada, tá? Se está vago, não vamos receber sobra. O dinheiro vai ficar sem retorno nesses 4% da área dos imóveis, né? Daquele fundo. E o último critério, mas não menos importante, botei errado aqui, deixa eu só corrigir esse O aqui. Imóveis, deixa eu corrigir esse aqui, aliás. Imóveis. Diversificação. É fato que quando a gente fala em investimentos, a gente está sempre falando sobre a importância de diversificar. Mas quando a gente pensa em diversificar, não é simplesmente diversificar em tipos de ativos. Se é renda passiva, se é renda fixa, se é renda variável, se é fundo de papel, se é de tijolo, se é híbrido, se são ações, se são criptomoedas. A gente investe nessa diversificação, sim. Mas quando a gente entra dentro das FIIs, ali dentro também a gente tem que garantir o critério de diversificação. O que isso significa dizer? Às vezes você vai comprar um fundo imobiliário e ele está com uma dividend yield alta, tem um patrimônio legal, o P sobre VP está até razoável, faz um pagamento ok, uma frequência ok dos dividendos, a vacância está controlada, porque ela pode existir, gente, não pense que você vai encontrar só imóveis com 0% de vacância, isso não é realidade, por isso que a gente tem um teto, né? Mas ela está controlada, uma vacância controlada, mês que vem já resolve. Mas esse FII, de repente, ele é monoativo, ele só tem um ativo no seu portfólio. É um pouco mais perigoso porque se acontece alguma coisa com aquele ativo, só tem um ativo, um galpão, um shopping, aquela FII só é detentora de um shopping. Esse shopping acontece uma intercorrência, um evento, um acidente, um incidente, e ele deixa de funcionar. Então você tem 100% do seu investimento atrelado a uma única coisa. Se acontece um sinistro, você perde 100%. Né? Você tem 100% de perda. Então, é importante manter diversificação dentro. E aí a gente vai olhar como que o nosso fundo em questão, que a gente está estudando, como que ele está em termos de diversificação. Bom, aqui, olha, localização dos ativos desse fundo. Ele tem 6 ativos, que a gente pode olhar aqui embaixo, são galpões, galpões logísticos, ele tem 6 ativos, aqui do lado a gente vai ver os outros 2 que faltam aparecer. Então, a gente pode dizer, olha, tá, legal, ele não é monoativo. De novo, não quer dizer que você não vai investir num fundo monoativo. Eu estou falando que você precisa ter noção de quanto do seu patrimônio você vai atrelar a um fundo, analisando os riscos que ele tem. Poxa, ele é monoativo, mas ele está com 1% de vacância, ele está com 0,5% de vacância, são as compensações. Mas aí, quanto você vai aportar nesse fundo? Quanto você vai comprometer do seu capital nesse fundo que é monoativo, embora o dividend yield esteja altíssimo?
Tá? Entende? Você vai comparando as coisas. É um risco maior por ser monoativo, mas ele tá com dividend yield legal, ele tem uma taxa de vacância controlada. Comprei essa cota num P sobre VP muito legal, o patrimônio líquido tá bacana. Sim, mas ele tem um risco. Mas você conhece esse risco. Então você consegue operar melhor. Você vai controlar o número de cotas que você vai comprar daquele fundo, porque você conhece onde é o gargalo dele, onde é o calcanhar daqueles, onde é que ele pode te dar mais problema. Tá? Daí a importância de você analisar o cenário todo, todos os critérios, e não apenas um. Mas em diversidade é importante a gente pensar isso. Mais diversidade do número de ativos no portfólio daquele fundo, não é? Mais imóveis, mais galpões nesse caso, já que é uma FII de galpões logísticos. Mas além disso, pensa só, se esses 6 ativos, 6 galpões pertencessem unicamente a um estado, e se acontece alguma coisa com a economia daquele estado, se acontece alguma intercorrência naquele estado, de novo, você não tem diversidade de espaço. Então, quando fala em imóvel, diversificação, a gente tem que pensar nos imóveis, na localização desses imóveis e, por último, na quantidade de inquilinos. Então, vamos pensar aqui, ó, no caso desse, vamos colocar que ele tem quatro estados, ele está em 4 estados. Então, se der um problema lá em São Paulo, você vai ter aí menos de 50% de problema na tua carteira relacionada a essa FII, porque o resto está distribuído em outros estados. De novo, você tem um problema aqui no Amazonas, mas esse Amazonas ele só tem uma parte do teu dinheiro que está aplicado ali, porque é proporcionalmente. Então, você tem dinheiro aplicado na tua cota em outras regiões. Então, uma pode segurar a outra. Ou se, por exemplo, o galpão teve inadimplência lá no Amazonas, mas em São Paulo não, uma coisa pode ir compensando a outra, tá? Então, esse aqui, por exemplo, está no Amazonas, Minas Gerais, Paraná e São Paulo, 4 estados. E, como eu falei para vocês, são 3 aspectos de imóveis que a gente tem que considerar como diversificação: quantidade de ativos, a localização desses ativos e a quantidade de inquilinos. É importante que os inquilinos também sejam diversos. Imagina só que essa FII tem esses 6 ativos em 4 estados, mas todos os 6 galpões que estão em 4 estados são alugados para o mesmo inquilino. Vamos supor aqui que a Shopee seja um galpão logístico e vamos supor, que não é, tá? Eu não pesquisei quem são os inquilinos. Vamos supor que a Shopee seja inquilino nos 6 ativos. Então você tem, Daiane, mas bacana, essa FII tem 6 ativos, ela não é monoativa. Ela não está só em um estado, mas ela descentralizou em 4 estados. Mas ela só tem um inquilino. Se esse inquilino vai mal das pernas, se ele tem algum problema, o fundo todo quebra. O fundo todo vai ter problema. Então você vai ter o seu dinheiro atrelado a um único inquilino. E isso não é diversificação. De novo, se fosse monoativo, se fossem vários ativos, mas em apenas um estado, se fossem vários ativos em vários estados, mas com um único inquilino, quer dizer que essa FII não é uma boa opção de investimento? Não, mas é importante que você conheça as características dela para quando escolher, saber os riscos que você está, os riscos aos quais você está exposto. No caso dessa FII, eu não vou dizer aqui quantos inquilinos são, porque eu não pesquisei. Foi um caso hipotético, não está aparecendo aqui quem são os inquilinos, então você teria que buscar mais em relatórios do HSLG 11, né, da gestora, para verificar quem são esses inquilinos. Eu dei um exemplo: se fosse só a Shopee com todos esses galpões, se ela tem um problema, você teria mais problemas também. Mas se um está com a Shopee, outro está com o Mercado Livre, outro está com o Açaí, então aí são inquilinos diferentes. Se um inquilino tem problema, mas o outro não tem, então uma coisa compensa a outra. Foi isso, gente. Já resumi para vocês aqui. Além das dividend yield, você vai sair nesse vídeo sabendo analisar mais 5 critérios para você tomar boas decisões sobre a aquisição de ativos do tipo fundo imobiliário para sua carteira de investimentos. Esse vídeo, ele ficou um pouquinho longo, mas ele poderia ser maior se eu tivesse apresentado para vocês mais 5 critérios além desses que eu já apresentei. Então, se você quiser, deixa aqui nos comentários que você quer parte 2, que eu gravo a parte 2. E manda esse vídeo para alguém que precisa desse conhecimento, assim como você. Curte esse vídeo. Se não se inscreveu, mais uma vez eu vou te pedir, se inscreve no canal, porque esse vídeo foi muito legal, falar com vocês sobre um pouco da minha experiência no investimento de fundos imobiliários. E é isso, a gente está aqui nesse canal para construir, compartilhar conhecimento para mudar a nossa vida, gente. Então, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!